O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. É assim que eu chego à sua casa, proclamando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida nova, vida perdoada, vida de perdão, vida que se faz a partir de uma igreja misericordiosa, uma igreja que nos lembra que é preciso perdoar acima de tudo no amor de Cristo. Então vamos levar até você o que é necessário para que a gente possa perdoar de todo o coração. Então são passos que precisamos dar na igreja, porque o que temos hoje, na voz de Dom Oscar Romero, ele em 1977, ele diz sobre a igreja, uma religião de missa dominical, mas em que as pessoas vivem a semana de modo injusto, é uma religião que não agrada a Deus. Uma religião de muita reza, mas de hipocrisia, de falsidade, de fingimento no coração, ela não é uma religião cristã. Uma igreja que se instala, que se acomoda só para estar bem, para ter muito dinheiro, muita comodidade, e que não ouve os clamores das injustiças contra os necessitados, os pobres, não é uma verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso em 1977. E nós já estamos em 2016. Então imagina quanto tempo atrás um bispo, de modo acertado, ele fala sobre a relação na igreja. Se não houver no nosso compromisso dominical, do nosso compromisso de oração, um ser igreja, igreja que perdoa, igreja que busca no amor de Cristo viver a misericórdia no ato de perdoar e de perdoado, então é uma igreja que ainda não se encontrou exatamente com Jesus. E nós temos que aprender, e eu acredito que você saiba, e que você pode levar esse anúncio à sua família, o que torna alguém impuro ou pecador não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, e isso sim é que torna impuro o ser humano ou o pecador. Mateus 15, capítulo 15, versículo 11, porque é de dentro do coração que saem as más intenções, os roubos, os adultérios, os assassinatos, os xingamentos, é de dentro do coração. Então, se precisamos perdoar, é preciso primeiro encontrar-se com o perdão, encontrar-se com seu ser pecador, para acolher o perdão de Deus e assim, desarmado, saber perdoar. Então, o primeiro passo para o perdão, para viver uma vida ressuscitada, é saber lembrar. Então, eu preciso lembrar dos meus pecados, eu preciso aceitar aquilo que em mim está agindo como fragilidade. Eu preciso aceitar que eu sou pecador, os defeitos que eu tenho, as fraquezas e misérias que se manifestam ao longo do meu dia e dos anos transcorridos. Lembrar dos pecados, não para poder ser seu juiz e carregar culpa, mas para experimentar a grandeza do perdão de Deus que cura e que transforma, porque Jesus não veio para condenar, mas para perdoar. Então a lembrança é, na verdade, um processo educativo de nossa vida. Lembrar que sou pecador, que sou frágil e que a misericórdia de Deus me alcançou e me liberta de todo mal, é o primeiro passo para ser perdoado e aprender a perdoar. Então, lembrar. Então, você todo dia é chamado a fazer o exame de consciência. Antes de dormir, faça o exame de consciência. O que eu fiz ao longo desse dia? As palavras que saíram, os exageros que cometi, os sentimentos que tive, a vida
que naquele dia levei, se machuquei, se deixei de ajudar. Então, essa lembrança para que a gente possa aceitar a condição pecadora e a necessidade do perdão de Deus. Infelizmente, na nossa igreja, há mais remorso do que alegria, há mais culpa do que aceitação de si, existe mais escravidão do que liberdade. Então você pode ser um desse, né, que vive no remorso, na culpa, na escravidão, quando Deus oferece libertação, cura e vida nova. Então, saber lembrar, fazer o exame de consciência é o primeiro passo. Segundo, saber esquecer, porque se nós lembramos que somos perdoados, se lembramos do mal que nós realizamos, do bem que não fizemos, nós temos capacidade de compreender o pecado do outro, ou a miséria do outro, o limite do outro. Então, o segundo passo a gente aprender a esquecer. Se Deus me perdoa e me liberta do mal que eu cometi, eu supero esse mal na misericórdia de Deus e posso compreender que Deus perdoa as minhas ofensas e me leva a abrir-se de modo paciente e de modo também radical à pessoa do irmão ou à fraqueza do irmão. Eu sou capaz de entender o outro quando eu olho a minha miséria, senão eu fico culpando os outros de tudo que eu faço. Primeiro, a lembrança do que eu sou, dos pecados que eu cometo, e o segundo é o esquecer que porque Deus me perdoou e me libertou, e assim eu ser capaz de compreender a miséria do outro. Esquecer o próprio pecado, ou por causa do perdão, na verdade, abrir-se e abrir o coração para reconhecer que é preciso desfazer, desalojar, desarmar a sua vida da culpa para abrir-se à misericórdia e ao irmão que está ao seu lado. Depois, a força do perdão. Quando eu entendo que Deus, Ele é misericórdia, que o seu perdão me liberta, me cura, me faz experimentar o amor, eu sou capaz então de perdoar. Nós rezamos isso constantemente no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se o perdão acontece como experiência de vida, a consciência da nossa situação de homem ou de mulher pecador e pecadora, vai quebrar o nosso orgulho. O orgulho de querer viver do nosso modo, a nosso jeito, e entender que Deus é aquele que me valoriza, valoriza o meu ser, perdoando minhas faltas e me fazendo homem novo e fazendo de você uma pessoa nova. O perdão é a força que ressuscita para uma nova vida, que infunde em nós a coragem de olhar o futuro com esperança. O perdão tira dos nossos olhos a maldade e me faz enxergar um mundo novo, e me faz enxergar as pessoas de um modo novo, nem com suas fragilidades, mas sem culpá-las daquilo que acontece à minha volta ou mesmo comigo. O perdão, então, é restaurador, é ressuscitador e encorajador. Nos tira do medo do outro, e nos leva a viver a força da alegria de ser batizado e de Deus ter em sua misericórdia lembrado-se de nós no seu amor, dando seu Filho para nos salvar. O perdão ressuscita, para que a gente não seja
uma igreja de missa dominical, mas que ao longo da semana vive praticando o mal. Que a gente não seja uma igreja que reza, mas que depois é falso de coração com os irmãos. Para que a gente não seja uma igreja acomodada, instalada na injustiça e na maldade, não reconhecendo a força geradora do reinado de Deus em seu Filho no nosso meio. Então que Deus ressuscite você, que faça você lembrar dos seus pecados, esquecer os seus pecados e experimentar a força do perdão que ressuscita, e que nessa Páscoa, à medida em que caminhamos para o seu desfecho, para o seu final, você seja um homem novo, sua família seja renovada na paz e na misericórdia do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia do Pai, pela infusão do Espírito esteja sempre convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.